Fala pessoal, tudo bom? Olha só, vim trazer mais algumas dicas para quem quer ler melhor textos em verso. Tá? Então, olha só, o verso, como já disse num outro vídeo, é um conjunto de palavras que os poetas organizam para formar um determinado ritmo. E aí, o que eu queria trazer hoje nesse vídeo é que esses versos têm diferentes tamanhos, ele tem diferentes medidas, e é isso que nós chamamos de métrica. Então, como que se forma essa medida? O tamanho do verso se forma pela soma de sílabas tônicas e sílabas átonas, ou seja, de sons fortes e sons fracos. Então, o conjunto desses sons forma um verso. E isso pode ter diferentes tamanhos, diferentes medidas. Aí, só antes de nós avançarmos, tem uma regrinha muito importante que eu queria que vocês pegassem. Nos versos portugueses, nós contamos sempre até a última sílaba tônica. Tá? Até a última sílaba tônica, ou até a última sílaba forte. Por quê? Porque depois da última sílaba forte, é comum que dê uma caída, uma cadência, uma caída na melodia, para aproveitar essa queda sonora e iniciar um outro verso, que forma como que um ciclo sonoro. Então tem uma caída e depois um recomeço no verso subsequente. Então por isso nós contamos até a última sílaba tônica. Perfeito? Só que olha só, a sílaba tônica pode ser que caia na última sílaba da última palavra. Tá? Por exemplo, no verso Sobo los rios que vão, do Camões. Sobo los rios que vão. O vão é a última palavra e coincide de ser também uma sílaba tônica. É mais comum no português que a última sílaba tônica caia na penúltima, como no verso Estavas linda, Inês, posta em sossego. Né? Então acaba no C. Nós não contaríamos o go. Estavas linda, Inês, posta em sossego. Tá? Então, o verso que a última sílaba coincide com a penúltima sílaba da última palavra. Existem também os versos em que a última sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba do verso, como em Tu és flor, as tuas pétalas. Percebe? Então, aqui cai na antepenúltima sílaba do verso. Então, é uma outra possibilidade. Então, seja como for, caindo na última, na penúltima ou na antepenúltima, a contagem sempre vai até a última sílaba tônica. Pois bem, mas como nós fazemos essa contagem? Como nós contamos as sílabas do verso para determinar, então, o seu metro? Bem, eu falei que os versos são divididos em sílabas. Mas aí tem um detalhe. Existem dois tipos de sílabas. Temos as sílabas gramaticais e as sílabas poéticas. Vamos pegar aquele exemplo do verso que eu citei aqui do Camões, que é o da Inês. Diz assim: Estavas linda, Inês, posta em sossego. Se eu divido este verso, pegando cada palavra e as dividindo em sílabas gramaticais, ficaria assim: Estava linda, Inês, posta em sossego. Isso aqui dariam 13 sílabas gramaticais. Tá? Estavas linda, Inês, posta em sossego. Tudo bem, mas tem alguém que lê o verso assim? Tem alguém que quando vai declamar o poema faz assim, picadinho? Não, nós nem falamos assim, muito menos declamamos assim. Como que nós declamamos? Estavas linda, Inês, posta em sossego. Estavas linda, Inês, posta em sossego. Nós falamos e declamamos assim. Então, o que vale para nós dividirmos o verso é os sons que são gerados na hora que nós fazemos a leitura, a declamação correta, normal, fluida. Isso aí gera outras unidades de sons que não coincidem necessariamente com as sílabas gramaticais. Às vezes coincide e às vezes não. Tá? No caso aqui, se nós falarmos do jeito correto, fica assim: Estavas linda, Inês, posta em sossego. E aí teremos 10 sílabas poéticas. É um decassílabo. Porque existem alguns fenômenos aí no meio de elisão, de junção de uma vogal na outra, por exemplo. Bom, e por falar em decassílabo, vale explicar que cada um dos versos, a depender do seu tamanho, ou seja, a quantidade de sílabas poéticas, tem um nome próprio. Tá? O verso português vai desde uma sílaba poética e normalmente, tradicionalmente, até 12. Tá? Depois do 12 temos o verso com 13 sílabas poéticas, que é chamado verso bárbaro. Bem? Bom, desses nomes todos vale destacar o
pentassílabo, que é o verso com 5 sílabas poéticas, que também é chamado redondilha menor, um verso muito utilizado na língua portuguesa. Outro é o heptassílabo, ou seja, de 7 sílabas poéticas, também chamado de redondilha maior, muito utilizado pelos poetas de língua portuguesa também. E vale destacar também o decassílabo, inclusive esse da Inês, né, como nós já dissemos, porque é o verso usado pelo Camões, por exemplo, em Os Lusíadas. É um verso muito importante para a língua portuguesa. Então é isso, pessoal.